do 31 ao 46, diz assim a palavra do Senhor. O título na minha Bíblia diz: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei dos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então respondeu o rei e lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeres. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então eles responderão dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim. E não eis para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, é a tua palavra, estamos diante dela, eu fiz menção dela, Senhor. E que o teu Espírito Santo e a tua graça repouse sobre mim com poder, com autoridade, e que leve a mensagem que o Senhor deseja para a igreja, ao teu povo, Senhor. E que essa mensagem ela produza em nós, Pai, não somente um entendimento, mas sim, meu Pai, que um constrangimento, e sejamos impedidos, ó Pai, que saímos aqui desafiados de não vivê-la, Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus, que não seja mais um discurso humano, Senhor, mas que seja assim a tua palavra, frutificando em cada coração. Usa-me, Pai, em cada coração aqui, Senhor, que entenda essa palavra e aplique, Senhor, meu Deus, de uma maneira particular, Senhor, em cada vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos acertar, glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. E alguns irmãos sabem aqui, até autorizado pelo pastor, eu tenho feito um curso de segunda-feira. E o nome desse curso é Vida em Missão. E é um curso que ele não tem um cunho teológico sistemático, como se diz. Ele abriga pessoas, tanto pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas de determinadas religiões, até pessoas que nunca entraram na igreja. Mas o propósito do curso é trazer as pessoas a uma realidade que a sociedade vive hoje. Uma sociedade de necessidade. Uma necessidade de coisas ruins que acontecem, tanto que nós somos expostos a muitos dados. Há muitos dados que talvez não quiséssemos nem saber. Ontem mesmo uma das alunas questionou, falou: você fica só sabendo de tragédia através do curso? Mas é para trazer para nós um sentimento de urgência. Um sentimento de que as coisas não estão tão boas quanto nós pensamos que estão. E ainda mais para nós, e repousa sempre a pergunta: onde está a igreja? Onde está o povo de Deus que deveria estar socorrendo os mais necessitados? Onde está a igreja que deveria de alguma forma estar colaborando para que esse quadro não estivesse tão ruim? Nós estamos no módulo família, e ali são apresentados dados sobre violência doméstica, quantas crianças morrem dentro de abusos, e às vezes até situações dentro de lar, e são dados alarmantes. Porém, são dados para trazer para mim e para você não um amortecimento de dados, já isso é comum, não, de forma para ele trazer um sentimento de urgência de reino. Porque sempre nós estamos, como o pastor lá nos flertando com o dia de amanhã. Amanhã eu ajudo, amanhã eu entrego mais, amanhã eu faço mais. E a cada dia, vidas e vidas. Quando nós viramos o telejornal, nós vemos que as estatísticas são por segundos e hora. Quantas pessoas morrem por segundo, quantas pessoas morrem por hora, e nós protelando dias, meses para tomar uma atitude para ajudar alguém na nossa vida. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade. Eu tive um testemunho na minha vida de um vizinho meu, de frente ao Senhor. E ele foi acometido de câncer. Na infância era um menino bem peralta, e ele não gostava de mim, porque eu estava a bola no portão dele. Enfim, era um senhor que eu não tinha tanta simpatia, mas eu cresci, enfim, essas coisas passam. E aí eu contraí um câncer, e eu já converti no Espírito Santo, ele sempre falando no meu coração para ir visitá-lo. Mas eu, constrangido pela. Ele não tinha tanta empatia de mim, nem tanto em relação a ele. Mas ele às vezes não cumprimentava, você fazia cara feia para mim. Mas isso para mim não. E eu fiquei protelando aquilo. Protelando aquilo,
E aí teve um dia que eu não lembro se foi dia de uma administração que houve aqui na casa de oração, mas eu saí ali e realmente empoderado, o Espírito Santo, eu falei, onde eu vou? E quando eu cheguei nesse portão, estava um aviso que esse senhor tinha aparecido. E ali, eu era recém-consagrado de diácono, não, separado, né, consagrado aqui, mas ele separado de diácono. E ali eu vi aquele aviso e dizia ali o nome do cemitério e o horário, eu não quero 2 horas. Isso era por volta da meio-dia, e ali eu voltei para casa muito triste. Eu falei, Senhor, e ali orando, eu falei, Senhor, errei, constrangimento total. E aí veio novamente a voz, Senhor, você vai fazer esse dia. E eu, meus irmãos, tinha nem noção de fazer inteiro. Eu ouvi o pastor falar que como era, só que eu sabia, Eclesiastes 7, versículo 2, né? Anotado na Bíblia, né? Aquela mensagem de prática, que fala, mensagem de emergência. Saiu, eu lembro que ele peguei o endereço direito, enfim, me perdi, cheguei quase 10 minutos até. E o nome dele, olha que você sai apavorado, o nome dele era José. Imagina, José é um nome pouco comum, né? Você chegar no cemitério e perguntar sobre José. Aí, super difícil, enfim, o rapaz ainda teve a disponibilidade de sair de onde ele estava, e me mostrou onde era o local, né? Lá onde ele foi enterrado, eu falei, depois de enterrado eu vou fazer o que ali, né? A gente não tem praxe de orar. Mas enfim, fui para casa também constrangido. E ali eu cheguei e uma das vizinhas tinha ido no enterro. E aí eu perguntei, eu falei, tinha alguém, algum pastor, alguém lá para fazer? Ela falou, não tinha ninguém. Eu orei somente, não tinha ninguém para conversar. E aqui eu fui tomado, meus irmãos, de um sentimento de arrependimento e de urgência. Porque se arrepender, meus irmãos, é muito mais do que simplesmente dizer errei. Eu preciso mudar o sentimento de urgência. E aqui eu citei esse texto, meus irmãos, porque diz que para nós a nossa missão ela não é somente perda, mas ela é para a nossa condenação. Condenação. Quando eu estava com um rapaz no curso ontem, eu falei, ele precisa ter uma posição profética. O que é uma posição profética? Uma posição daquilo que é certo e que é errado. Nós pregamos um Jesus de amor, sim, pregamos Jesus que morreu na cruz para nós, por nós, para nos salvar de todo o nosso pecado. A mensagem de um dos pregadores que eu mais admiro é brigando. Mas qual é a mensagem dele? A mensagem dele que fala, Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ele aponta, nós somos pecadores. O mundo não quer ouvir que tem pecados. As pessoas não querem ser confrontadas nos seus pecados. Os cristãos não querem ser confrontados nos seus pecados. Aqui o texto diz que se eu negligenciar o mais necessitado, chegará um grande dia, eu vou dizer isso expressamente para vocês, que eu vou ser separado. A Bíblia diz que eu vou ser chamado de maldito. Maldito, como nação pode. E aí eu vou fazer uma comparação com os irmãos, depois eu convido, não dá tempo de discorrer sobre isso. Levítico 16. Levítico 16 fala sobre como que era o dia do Yom Kippur. É o dia do perdão, que era considerado pelo povo de Israel. Do qual é separado tanto um novilho, que era um cordeiro mais novo, e o cordeiro e 2 bodes. E ali, meus irmãos, o bode, os irmãos devem conhecer essa expressão bode expiatório. Não conhece o bode expiatório? Alguém que leva a culpa para o outro? Então, não vou explicar todo o procedimento aqui. Mas enfim, ali o primeiro bode, o novilho, ele representava a expiação do sacerdote pela sua família, a purificação por ele. E o segundo representava o holocausto do cordeiro. E o último bode era o bode do qual ali o sacerdote impunha as mãos e sobre ele era a culpa. Sobre ele era ali e ele era solto no deserto para representar o quanto Deus ele abandona, ele realmente esquece os nossos pecados. Então o bode representa isso. Representa Jesus, ele expiando a culpa sobre nós. Porém aqui fala que na volta de Cristo, aqui fala na glória de Jesus, na segunda volta de Cristo, a figura do bode e da ovelha será sobre nós. E aí o que acontece, meus irmãos? Não haverá mais essa questão de justificação. Porém nós seremos classificados como os bodes e não as ovelhas. Porque as ovelhas foram aquelas que seguiram o seu pastor, aquelas que socorreram os mais necessitados, e os bodes, eu vou falar no texto, irmãos, só fica somente as minhas palavras aqui. Voltemos ao texto aqui. Mateus 25, 31. Vamos ao versículo aqui, para fugir da minha Bíblia aqui. Então direi ao rei, se estiverem à sua direita, benditos de meu Pai, possuem por herança, desculpa, irmãos, é 32. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartarão dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque se tiver fome, ele vai discorrer todas as qualidades que ele necessita que nós fazemos. E mais adiante, meus irmãos, aqui diz, por quê? Aqui estava aqui então. Por
Por que você foi separado? Porque você não fez isso. E aí, talvez depois, quando eu li esse texto, eu falei assim: mas a Bíblia diz que nós não somos justificados pelas obras. Nós somos justificados pelo que nós fazemos. Mas eu vou recorrer novamente à Bíblia. Eu pedir que os irmãos abram a Bíblia de vocês. Hoje eu vou tentar passar de uma maneira mais rápida aqui. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Amém? Gálatas 5, 22. Vou adiantar porque o meu tempo já se esvai. Mas o fruto do Espírito é amor, em algumas traduções vai estar caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 1 João 4, 7, 8. Isso é muito forte, irmãos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós somos reconhecidos por ser um povo de Deus, não por aquilo que fazemos, não nossa vinda na igreja, mas pelo amor que nós representamos pelas pessoas. Oh, aleluia. Estamos estudando dons espirituais, já encerramos dons espirituais da escola bíblica. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons espirituais para buscarmos com zelo. Porém, lá em Coríntios 13, ele já inicia falando que mesmo que eu tivesse todos os dons e não tivesse o amor, de nada isso adiantaria. O amor é o princípio da relação com Deus. Então, não está somente buscar primeiramente poder, buscar primeiramente unção, isso faz parte, isso faz parte. Deus pede para nós primeiramente termos amor. E amor, meus irmãos, amor não é sentimento. Nós somos bombardeados pelo mundo que prega para nós que amor é um sentimento. Amor é um sentimento. Você pode assistir qualquer filme, né? Eu gosto de comédia romântica, revela assim, gosto. Mas é uma coisa fantasiosa, irmão. O cara está é bonito se ver. O cara está passando, olha, nossa, a atmosfera para e tudo gira. É uma coisa tão bonita, não é gostoso? Eu já me apaixonei também. É gostoso, é muito legal. Meus irmãos, mas não é um sentimento, é uma atitude. Por isso que algumas traduções que é amor e caridade, porque a caridade deve mais que uma atitude. Não é para você falar, você ama essa pessoa e não demonstra com atitudes. Como posso falar que amo uma pessoa e quando essa pessoa precisa de mim, eu não estou à disposição? Ela tem uma necessidade da qual eu posso socorrer, que eu posso atender ela. E eu além de não fazendo, isso não me constrange, isso não toca o meu coração. E essa mensagem é especificamente para a igreja, porque para aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece. Você pode estar dentro da igreja, mas se você não tem esse amor, se você não tem esse constrangimento de se sentir obrigado, a verdade é essa, se sentir obrigado a fazer algo por alguém menos favorecido, você não conhece a Deus. É Bíblia, irmãos. É o Décio que está falando da Bíblia. Então você pode ouvir, você ouviu falar de Deus, que Deus é bom, você ouviu falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, você sabe alguns conceitos bíblicos, mas você não conhece Deus na sua essência, porque Deus é amor. Deus é amor. Isso nós vemos a Bíblia desde Gênesis, Apocalipse, até nos momentos em que Deus aparentemente parece duro com o seu povo, Deus está revelando o seu amor. Deus começa a revelar o seu amor desde o jardim do Éden, quando ele chega para Adão e fala: Adão, tem todas essas árvores aqui, exceto essa do meio, porque essa, se você comer, você terá revelação do mal, isso não será bom para você, se você comer, você vai morrer. Deu a escolha para Adão, e ele falou: Adão, se não fizer, não é que eu, meu como pai, era assim, não vai fazer, pronto, não precisa explicar por que não. Não, pai amoroso, fica por isso não. E mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro Imaculado, desde a fundação do mundo, já existia um plano de salvação, já sabendo que o homem pecaria. Já viu um plano de salvação na eternidade para a queda do homem. Quão grande é o amor de Cristo. E se esse amor não é capaz de atingir a mim, a você, ao ponto de fazer algumas características, eu falo algumas mais necessárias. Eu fiz algumas alusões sobre o que ele fala no texto aqui. Ele fala sobre fome e sede. Tive fome, tive sede. Aqui fala especificamente de necessidade material. Sabe, você pode ajudar uma pessoa com alimento, você pode ajudar a pessoa com água às vezes. E muitas vezes negamos. Eu falo isso por mim, eu me coloco diante desse trio. Um dia para sair do curso, nós somos provados pelo que falamos. Nós estávamos falando sobre essa situação, né? De dar dinheiro na rua. A pessoa falou: não dinheiro, eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo. E eu falei de boca cheia, eu falei: eu não. Se a pessoa me parar, eu levo a pessoa, pago as coisas, mas eu não. E naquele dia eu estava só com 10 reais no bolso. E aí quando eu desci para o metrô, que era central, o rapaz me deixou no metrô, eu tinha que pegar o metrô e um
eu fui interceptado por um rapaz. Ele falou, olha uma coisa para comer, eu estava do lado dessa moça. Aí eu falei, não, eu fui passando. Meu irmão, quando eu cheguei na escada rolante, foi algo inevitável, eu tive que voltar. Eu falei, eu tenho que voltar. Ela não falou nada, né? Eu tenho que voltar. E nisso eu voltei, o rapaz pediu um miojo, eles chamam de miojo, uma comida lá, e pagou, eu paguei, enfim, para ele a comida, mas eu falei, olha, eu sempre falei que eu não negava, porque eu estava indo para casa, eu sabia que tinha janta em casa, eu sabia que eu tinha preparado uma das melhores coisas em casa, mas aquilo me constrangeu ao ponto, primeiro, do que eu falei. Falei, sabe, não vou negar comida para uma pessoa, talvez aquela fosse a única refeição da pessoa do dia. E eu ia passar batido, e provavelmente esquecer, irmãos. Então nós temos a condição desse básico de fazer pelas pessoas, e aí muitos vão perguntar, como eu também às vezes falar, vai beber, vai fazer, irmãos. Isso cabe à pessoa de Deus. É que nem muitos assuntos cabe dízimo, né? Muitas vezes se fala sobre dízimo, não, o pastor vai andar de carro novo, né? O pastor vive uma situação que é pastor, tem dois pastores aqui. O pastor está de carro novo, está roubando, está de carro velho, é implicado. Então o pastor fica difícil a situação do pastor. Então, meus irmãos, embora participe da tesouraria, eu entro nessa igreja, mas eu sempre tive uma ideia de dízimo entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Se a igreja, enfim, que está começando a igreja, não estivesse em nome, com isso são eles e Deus. Eu estou seguindo o meu compromisso com Cristo. Então, a mesma coisa, o meu compromisso é ter ajuda com a pessoa. Quando eu tenho a oportunidade de falar, uma vez eu encontrei um moço chamado Gabriel, na Angélica. E aí eu paguei um almoço para ele, e aí eu conversei com ele e eu falei, olha, eu tenho muita desconfiança de pagar alguma coisa para mim na rua, porque eu não tenho certeza se essa pessoa vai utilizar também. Só que eu tenho certeza que, se a pessoa estiver fazendo isso mentindo, eu sinto que ela está traindo para a vida dela. Ela sempre vai estar nesse ciclo de pedir as coisas. E o que eu quero para você hoje, não é isso? Eu quero que essa talvez seja a última refeição que alguém pague para você. Que talvez a partir de agora, você, daqui a alguns dias, talvez hoje mesmo, você tenha condição de pagar alguma coisa para alguém. Mas a minha função é ajudá-lo. Não ficar aqui olhando, nós somos impedimentos para ajudar as pessoas. Coloquei aqui também sobre hospedagem. Hospedagem, meus irmãos, eu creio que todo mundo tem que ter um lugar. Todo mundo precisa se situar ali. Eu não estou falando só de casa física. Mas só ter um lugar. Eu não imagino pessoas de rua. Quando eu fui embora do último evangelismo, eu fiquei pensando assim, nós que temos trabalho, temos igreja, temos família, muitas vezes nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e ficamos pensando no dia de amanhã, sobre os planos que eu vou fazer, e às vezes até desesperados, até deprimidos. Mas aí eu me remeti, eu falei, e as pessoas, como que elas acordam? Qual é a perspectiva dela no dia de amanhã? Quem vai trazer sopa para mim? Quem vai trazer o pão para mim amanhã? Ela tem a perspectiva do emprego dela, ela tem a perspectiva de ela ter mais um dia de vida. Sabe, nós, através desse socorro que a igreja, eu coloco a igreja como ponto principal, de levar esse sentimento de pertencimento a essas pessoas, que elas são alguém. Tem algumas instituições que são totalmente contra esse trabalho de rua, de evangelismo. Só que eu acho esse toque de humanidade nas pessoas tão importante, de mostrar para elas que nós vemos elas. Nós nos importamos com elas. Nós olhamos olho no olho e perguntamos como elas estão, elas são pessoas. E quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo, minha fala é jargão, assim. Eu sempre falo, sabe o que diferencia de quem está na rua? Às vezes eu emprego. Tem muitos aí que, se você analisar, foi um divórcio, e aí o divórcio, alguns brigaram com a família, perderam o emprego, acabaram bebendo, e é uma coisa, irmãos, que infelizmente não está tão longe de nós. Não está tão longe de nós, de acontecer. Então isso, meus irmãos, deve levar um sentimento de eu preciso fazer algo. E o evangelismo que acontece aqui na igreja é o mínimo que o cristão pode fazer. É verdade. Nós estávamos falando na Ibarra, eu falei, irmão, se o cristão na igreja, ele tem todo o aparato, ele tem um líder, ele não tem esse procedimento, ele não vai ajudar na vizinhança, irmão. Desculpa, ele não vai. Não vai. A igreja é o primeiro, a igreja é o módulo, é o primeiro módulo que eu falava, né? É o estágio do cristão, na igreja. E aí, fora a igreja, é o que vai frutificar. Mas se dentro da igreja você não tem um sentimento de servidão, como que você vai servir fora? Porque o centro do culto é justamente isso. Onde está a igreja? Qual a posição profética? Qual a posição de assistência sobre isso? O outro tópico que eu coloquei aqui, nudez, vergonha, exposição, sentimento de inferioridade, depreciação do ser humano como criatura de Deus. Essas pessoas nem se enxergam mais como gente. São invisíveis, infelizmente. E nós, como igreja, por que eu reforço a igreja? Porque talvez é uma instituição que ainda vê essas pessoas como uma chance de totalmente, vamos dizer, são pessoas, mas totalmente restauradas dentro da sociedade. Nós temos um movimento
Mas não é um governo que trata como recuperação. A ideia é não mata, prende, isola. Eu tenho que ter o direito de andar com o meu celular tranquilo na rua. E para isso nem tem que prender um jovem com 14, 15 anos, que ele fica no resto da vida dele. Eu tenho que ter o direito de andar com o iPhone 3.000, 4.000 sossegado. Esse é o direito. Infelizmente, nós estamos falando, quem elegeu esse governo foi a igreja. Foi a igreja. Boa parte dos cultos se elegeu. Infelizmente, os governantes que nós temos é fruto do que há no nosso coração. É o que é um sentimento muitas vezes de vingança, não um sentimento de olhar para aquela pessoa e falar: olha, você é um servo de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você é uma pessoa que você não é o estado que você está hoje, você é uma bênção em nome de Jesus. Não é sentimento de recuperação sobre essas pessoas, mas não é sentimento de não, isso não pode me alcançar. Eu conversei com uma pessoa e ela falou: a Cracolândia, ela é um lugar interessante para o governo. Eu falei: mas por quê? Sabe por quê? Porque é como um curral. Você permite entrar droga, você permite entrar bebida e concentra todo mundo num lugar. Por isso que nunca vai acabar. Por quê? Não incomoda os comerciantes da região, eles ficam todos concentrados no mesmo lugar. E ali, eles estão esperando o quê? Somente a morte. Porque alguns ali a recuperação está muito difícil, porque são bombardeados por droga, por bebida todos os dias. E aí entra a posição profética da igreja. A posição de tomar uma atitude em relação a isso. Aqui também eu coloquei sobre adoecimento, quer dizer, enfermidades, tratar das enfermidades, tanto como físicas e emocionais, feridas na alma e do coração. Aqui eu falo, meus irmãos, principalmente feridas da alma. E aqui é tão fácil, irmãos, para a gente ajudar. O cristão, muitas vezes, para você curar uma pessoa de uma ferida na alma, é você gastar tempo com ela, você ouvir ela, tendo disponibilidade de amar essa pessoa com uma atitude. Muitas pessoas precisam, às vezes, de um tempo que você gasta tempo, mas nós, e eu lembro isso, eu me lembrei daquela, até uma vez que perguntou aqui sobre, se eu colocasse a ilustração do samaritano. E no samaritano é interessante que os primeiros que passam, um era levita, o outro era sacerdote. Então talvez algum deles fosse um homem entregue na obra como eu e você. Talvez fosse um homem ou uma mulher atarefado na obra de Deus, tivesse compromisso dentro da igreja, fosse uma pessoa que tivesse um status na sociedade, mas ele não tinha tempo para socorrer aquela pessoa. Não tinha tempo para parar e olhar para aquela pessoa, dispor um pouco do tempo, não podia perder um pouco do tempo. Nós até comentamos, falar: olha, é difícil às vezes porque a gente separar um domingo. E às vezes a gente dialoga sobre sábado, domingo, quem marca sábado para mim. Mas é difícil às vezes a questão domingo, guardar o domingo, quanto mais a semana toda. Então, meus irmãos, a palavra de hoje, ela tenha esse efeito de sentimento de urgência. Quando nós vemos uma notícia ruim de uma família desfeita, isso tem que trazer para nós um sentimento de urgência, não só de espanto. Romanos 12:2, meus irmãos, fala para nós não nos conformarmos com esse mundo. Quando fala com o mundo, não é só o cumprimento das profecias, isso realmente ia acontecer. Não. É para eu e você não chegarmos ao ponto de achar isso normal, de achar comum. Achar comum uma família desfeita, achar comum um pai agredindo um filho, achar comum um filho agredindo um pai, achar comum um casamento do mesmo sexo. Isso nunca vai ser comum para nós, não deve ser comum. Por isso que a palavra nos ordena não nos conformar, porque o próprio Deus já previa que talvez a exposição massiva em relação a isso fosse deixar a gente, isso é comum, isso é normal. Alguém vai fazer, né? Sempre tem aquela ideia de alguém, mas não eu vou fazer. E aí ele complementa dizendo que a mudança ela ocorre primeiramente na nossa mente. Quando eu tenho esse sentimento de urgência, quando muda dentro de mim, aí sim isso me leva a uma atitude. Essa atitude ela vai contaminar pessoas, contagiar na verdade. Ela vai contagiar pessoas. E aqui a palavra de Deus é bem clara que ela fala que Jesus ele vai fazer essa avaliação. Ele vai falar: olha, você teve encontros, você teve situações na qual você poderia ajudar, você teve todo recurso para ajudar. Você não pôde ajudar, você teve a oportunidade de manifestar o meu amor. E você não fez. A Bíblia diz que você vai ser colocado à esquerda, vai ser chamado de bode de maldito. Aí você fala: nossa, Deus é muito duro. Mas irmãos, sabe o que Deus está pedindo para nós? Ajudar aquele que tem menos que a gente. Sair um pouco da nossa atmosfera do eu preciso ter, eu preciso alcançar, para socorrer uma pessoa menos favorecida. E isso é pedir muito para nós, o povo, a representação de Deus. Nós dizemos cristãos, nós dizemos evangélicos, Às vezes nós colocamos só
a tarefa é sobre os líderes, sobre o pastor, só o pastor precisa visitar, só o pastor precisa. Mas irmãos, todo mundo tem condição aqui de ir na casa de alguém e ir lá. Todo mundo tem condição. Chegar aqui e vou fazer uma visita por Regis, hoje eu Regis. Pensar, vamos lá junto, Regis. Não precisa, pastor. Vamos lá junto, Regis, está passando aí. Vamos, estamos juntos, irmão. Estamos juntos. E assim, meus irmãos, se forma a igreja. A igreja é Jesus dentro da igreja. Por isso que a igreja não é instituição. Não é só as pessoas que estão dentro da igreja. São o corpo de Cristo reunido. São aqueles que aceitaram entender esse chamado. Nós somos chamados para ser muito mais do que, como nós falamos, espectadores de um culto. Mas sim pessoas que vão disseminar o reino de Deus. E como? Através da pregação do evangelho, não só, mas através de atitudes. Através de uma vida verdadeiramente dedicada ao próximo. Dedicada a Deus. É interessante que nós fizemos uma analogia. A cruz dela tem primeiro aquela parte maior, que é no sentido vertical, e a menor, que é no sentido horizontal. Que quer dizer, a nossa relação primeiramente é de amor com Deus. E depois que eu tenho essa plenitude de amor com Deus, eu devo manifestar isso na horizontal, com os homens. Como manifesto o amor? Com as pessoas. Como manifesto Deus com as pessoas? Como manifesto Deus com as pessoas? Através disso, através do amor. Assim eu vou manifestar. Como Cristo vai ser reconhecido na igreja? Pelo amor. A igreja, na igreja de Colossos, era conhecida justamente pelo amor. Como ela abraçava, não era pelos discursos. Olha que pregação bonita dessa igreja, olha que maravilha. O pastor fala que é uma bênção. Eu conheço irmão que gosta dos discursos bons. Nossa, não, meu Deus, que se não for o RN, vai citar o nome, não vai, meu. Não vai. Gosta do discurso. Gosta de uma palavra bem pregada. Gosta de um bom discurso. Gosta. Mas eu pergunto, você está procurando o homem? Você está procurando discurso? Ou você está procurando Deus? Está procurando ouvir a voz de Deus? Por isso tem igreja que o pastor vai ser diferente, tem que ser surpresa. Porque senão metade da igreja não vem. Se o pastor avisar que não vem, tem que ser sair da surpresa, pastor. Por que não? Aí Deus vai junto com o pastor de férias. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje, eu creio que, de certa forma, não vou dizer dura, mas é o que a palavra nos apresenta. E Deus, quando Ele promove uma mensagem dessa, primeiramente Ele é aberta para nós. Porque além de nós estarmos deixando de assistir vidas, talvez a nossa vida esteja em risco. Nesse dia aqui, no dia do acerto de contas, como que nós, é um dia que talvez eu e você devemos avaliar, não é lá para esse dia, claro, a vinda de Cristo, é dia que nós vamos ser avaliados diante de Deus, mas como nós estaremos diante de Deus? Como estarão as nossas mãos diante de Deus? As nossas obras? Será que eu vou poder falar para Cristo só, se eu vinha todo domingo na igreja? Será que as minhas obras vão ser só essas? Se eu vinha todo domingo na igreja, não faltava numa oração, não faltava numa quarta-feira, será que somente serão essas minhas obras diante de Deus? Se eu quando tinha um evento, eu estava lá, eu estava nas fotos da retrospectiva, eu estava tudo lá. Será que essas vão ser as minhas obras diante de Deus? Aí você coloca em pé, você vai fazer uma última oração. Bondoso Deus, eterno Pai, graças a Deus, Pai, pela Tua palavra. E, Pai, nesse momento, eu quero me experimentar nela também, quem sou eu, Pai, acima dela. Nos ajuda, Pai, a ter esse sentimento de urgência, de ajuda do Teu reino. Quantas pessoas, Pai, estão perdendo a vida nesse momento, antes do amém da situação, Senhor. Quantas pessoas, Pai, estão sendo molestadas, abusadas, desassistidas, Senhor. E muitas pessoas, ó Pai, têm o poder de Pai, através de uma atitude de evitar isso, Senhor. E talvez sejam nós, essas pessoas. Talvez sejamos nós, meu Pai querido, que cremos, ó Pai, que somente, Senhor Deus, vimos uma igreja, orados sim. Sim, meu Deus, é o primeiro que nós devemos fazer isso por amor, Senhor. Por amor, por desejo de intimidade, de presença. Mas, Senhor Deus, as obras, elas manifestam o quanto Deus tem impactado as nossas vidas. As obras, ó Pai, têm ratificado o quanto nós recebemos do amor de Deus, o quanto nós compreendemos e somos gratos. Então, Senhor Deus, nos ajuda que esse sentimento de gratidão, de recebimento de amor, que possamos olhar para a nossa vida, Senhor, e reconhecer o Senhor em cada detalhe. Pai, nossa família, nossa provisão, acordamos todos os dias com família, e tem pessoas que não acordam, meu Pai querido. Muitas vezes a sua vida é ceifada, meu Pai, não será salvação. Você muitas vezes, ó Pai, que dá mensagem do Evangelho tem alcançado os seus corações, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Não nos permita ficarmos, ó Pai, mornos. Não ficarmos, ó Pai, letárgicos, parados, imobilizados, Senhor. Que venhamos, ó Pai, pela ação do Espírito Santo, sermos movidos. Sermos, ó Pai, que impulsionados a uma ação, meu Pai. A uma ação que venha produzir vida, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser uma igreja. E a palavra igreja vai dizer eclésia.
igreja é chamados para fora. São aqueles que vão levar a mensagem de Cristo, Senhor. Então, que nós sermos assim, meu Pai, para que o seu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, meu Pai, para que vidas sejam resgatadas, sejam libertas, todas para a honra